Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana de Parshat Vayakil, no trecho de Vayakil, e reuniu, concentrou. Esse trecho, que já é quase o final desse segundo livro do Pentateuco, da Torá, é de certa forma, uma continuidade, em parte até uma repetição do tema da construção do Mishkan, que é esse tabernáculo, ou melhor traduzindo do que essa palavra estranha, é simplesmente o lugar onde é possível adensar a presença divina, ou a dimensão divina, que nós fazemos até hoje, né? Aquilo eram uns primórdios do que é uma sinagoga, do que é uma igreja, do que é um templo, que é a tentativa dos seres humanos de criarem ali, né? Poderia ser, de imaginar assim, como se fosse um tratamento para os sentidos humanos, seja um tratamento acústico, seja um tratamento visual, etc., que teria como uma lente de aumento, né, intensificar alguma coisa até ser perceptível. É um processo que os seres humanos constantemente fazem. Né? Nós temos mecanismos, muitas vezes, de filtrar, não necessariamente filtrar no sentido de reduzir. Muitas vezes o filtro é para ampliar, é para permitir que alguma coisa seja perceptível, porque teria em níveis tão sutis que ela não seria visível. Então, assim, a própria relação com a ideia de entender o mundo como um mundo animado, um mundo que possui uma alma, uma dimensão viva, e todos os corolários que se seguem, e obviamente a existência, a visão, a percepção da existência de uma dimensão divina, depende de quanto você favorece essa sensibilidade para poder navegar por esse meio, que é o meio do sagrado, que é o meio espiritual, e que, de novo, de maneira muito adequada, correta, justa, as pessoas questionam, mas não existe, isso não é... Não, realmente não existe, e os sentimentos, os sentidos, né, eles não vão captar, a não ser que você use algum tipo de recurso que amplifique, né, como nós fazemos para ouvir, às vezes, ondas sonoras que navegam pelo universo, e os nossos astrônomos vão lá e criam toda forma de amplificar esses sons e descobrir coisas que são assim muito tênues e que escapariam mesmo aos radares mais sofisticados da nossa humanidade. Então, todos nós temos que fazer esse esforço se a gente quiser falar sobre essa dimensão espiritual. Independente aqui de uma agenda religiosa, né, você pode passar ao largo disso. Né? A vida permite você passar ao largo, mas para aqueles que querem, né, e eu acho que é muito importante entender que a dimensão espiritual, muito diferente do que muitas vezes é apregoado, de que se você não tiver essa dimensão, você vai para o inferno, você vai pagar, você vai ter todo tipo de punição. Na verdade, essa é uma maneira equivocada de apresentar e tentar empurrar essa agenda, talvez com uma conotação quase que política, dogmática, e que acaba sendo tão não palatável a um grupo muito grande de pessoas. Mas se você usar o termo que normalmente a espiritualidade na tradição judaica ela está associada, que é a ideia de ashrei, né? Que traduz exatamente como feliz daquele, né? Quase que osher é uma riqueza, né? Então, rico daquele, o feliz daquele que consegue destilar
essa realidade e trazer para a sua vida. Eu traria exatamente esse título do nosso trecho, exatamente com vai aquele. Né? Vou ler aqui como se fosse um concentrado. A tentativa de dar mais substância a uma coisa que é tão né, sutil, ela é tão efêmera, ela é tão rala no sentido dos sentidos humanos, da percepção dos sentidos humanos, que você dá uma engrossada em alguma coisa para que ela seja percebida, né, e distinguida de alguma forma. É como se eu dissesse que existem dois elementos, a gente já vai falar sobre eles, que pertencem a essa capacitação da consciência humana de engrossar e fazer perceptíveis essas dimensões sutis que nos cercam. Então, essa leitura, vamos para um lugar bem concreto, sobre o que é essa leitura que está fechando esse segundo livro da Torá, está ali concentrada em descrever esse lugar experimental, esse laboratório, onde você vai engrossar essa realidade sutil e fazê-la perceptível. Né? É o que dá origem aos templos. Mas ali ele é um Mishkan, o nome é maravilhoso, porque ele vem de Lishkon em hebraico, já falamos sobre isso. Lishkon é assentar-se, é alguma coisa que pode... Nós que agora saímos desse período tão difícil, estamos saindo, né, desse período mais agudo da questão da pandemia, né, de repente nós nos demos conta, quando a gente está falando, tá, de todo o mundo micro. O mundo micro ele é muito estranho, porque tudo que nós conhecemos, né, nunca tem essa propriedade do micro, né, que é ficar, é tão leve que não se deposita. Por que a gente é contaminado? Porque são corpúsculos tão mínimos que quando a gente emite, alguém que esteja contaminado emite, eles têm uma outra propriedade, né? Apesar de eles estarem expostos à gravidade, o vento, outras interferências são muito relevantes para esses corpos micros. Então, muitas vezes eles não se depositam, eles ficam no ar. Toda essa realidade das coisas que não tem um peso clássico, né, que vão entrando nas dimensões macro ou micro, que são quânticas e não são newtonianas, né, no sentido do mundo clássico. Então, Newton via a maçã cair pela gravidade. Então, tudo que tem pesos dentro de um limite cai e tem propriedades de queda, de velocidade, de aceleração, né, próprias a corpos de uma determinada característica. Outros corpos, macro e micro, são mais sensíveis a outras interferências mais relevantes para eles e que nos fazem, muitas vezes, não ter essa compreensão, esse entendimento. Né? Então, esses espaços que tentam, de alguma forma, lidar com o sagrado, eles estão todos tentando criar essa ambiência para que você perceba alguma coisa que é muito sutil e que não tem as propriedades óbvias daquilo que se enxerga, que se escuta, que se toca. Né? Por isso, a própria divindade que representa essa esfera, ela não é tocável, não é visível, não é audível, não é representada por forma alguma. Então, o Mishkan é esse recurso fantástico de tentar promover a concentração suficiente para que você detecte, né? Um princípio muito usado mesmo na ciência para lidar com as coisas que são esparsas ou ralas demais, e você busca todo tipo de lente, de forma de filtrar, de novo, filtrar
Normalmente a gente pensa no sentido de diminuir, né? Mas o filtro, muitas vezes, é o filtro que vai encontrando a possibilidade de você enxergar. Quando a gente vai lá no oftalmologista, aquele aparelhinho que vai mudando as lentes até você enxergar lá o número e a letrinha exposta lá na frente, são os filtros. Então, antes era alguma coisa invisível ou só né, toda ofuscada, mas com a lente certa, você filtra e você estabelece ali uma possibilidade de enxergar o que antes era invisível. Então, esse recurso que a gente está falando, esses filtros, eles querem encontrar uma essência, que eu acho que é essa a grande tradução de vayakel, né? O concentrar, o reunir, é uma tentativa de um foco no que é a essência das coisas. O Mishkan que está sendo aqui, de novo, representado, é essa tentativa de você quase que para esse lugar tão especial, onde ganha etzem, ganha essência, uma coisa que aparentemente passaria sem essência. Né? A gente falou no passado, Gilui ha'etzem, a descoberta da essência de si mesmo. Né? É uma coisa que muitas vezes a gente só descobre, né, quando a gente se expõe a uma situação e você descobre qual é a sua verdadeira essência, seja né, de caráter, etc. Como que a gente se descobre, e não é simples, porque essa essência de quem nós somos também é sutil, é rala, e você vai precisar de algum recurso que amplifique aquela essência para ela ser observada, enxergada. Então, aqui é uma repetição da construção desse lugar. Repetições, é interessante isso no texto bíblico, elas, muitas vezes, elas são uma maneira também de buscar essência. Se você parar para pensar, eu que faço momentos assim de síntese da vida das pessoas, né, quando a gente vai normalmente para uma situação de despedida de uma vida, né, que você vai a um enterro e tudo mais, é muito interessante essa tentativa das pessoas de sublinhar a essência da pessoa que foi embora. Né? E se você reparar, as repetições, né? O que é uma repetição? É muitas vezes aquilo que interessa aquela pessoa. Né? É onde ela recorrentemente está presente ou se interessa. Então, quando as pessoas estão tentando, nesse lugar tão difícil, representar a essência de alguém que não é mais física, né? Que já foi e que pertence à memória, pertence aos afetos, normalmente a essência ela está nas coisas que são repetidas. Então, assim, a Torá ela mostra uma certa essência na repetição do que ela faz. E aqui o texto, na verdade, abre com uma dessas grandes repetições que eu gostaria de pensar com vocês nesse âmbito da essência. Ela vai falar sobre o Shabat, né, sobre o sétimo dia, sobre o dia de descanso. Né, e há 13 menções na Torá explicitando o dia do sábado como um Shabat, um Shabbaton, um momento diferente do tempo. E essa repetição ela é uma tentativa de explicitar a essência. Na verdade, o tema que é mais repetido e recorrente na Torá, mais até do que o sábado, o Shabat, é a apreciação, o amor, a empatia ao estrangeiro. O Shabat é repetido 13 vezes em 13 áreas diferentes do texto. Mas o respeito, o amor ao estrangeiro aparece 36 vezes no texto da Torá.
Portanto, eu diria que number one, top aqui da cadeia das essências da Torá, está o olhar para o outro, que é o estrangeiro, é o vizinho, é aquele que é a alteridade. Então, o olhar ao outro é o tema número 1 da Torá. O tema número 2 é a capacidade de provocar a percepção das essências. Isso é Shabat. Vamos pensar isso um pouquinho, porque eu acho que é extremamente bonito e rico essa reflexão. As duas apresentações do Shabat, que de certa forma nem fazem muito sentido. Se você parar para pensar, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, 2 verbos são aplicados à relação de Deus com o 7º dia. Vayanar, Vayom Hashvi'i, e ele descansou nesse 7º dia. E a outra expressão é Vainafash, e ele deu um recreio, né? Nofesh, em hebraico, quer dizer férias. Ele tirou um feriado, ele tirou umas férias. Né? As duas palavras são muito importantes, né? Porque elas são palavras que elas estão associadas à essência. O que acontece quando um artista, e aqui nós estamos com um criador, em 6 dias criando o mundo, né? O que faz um artista? Ele está tão ali ocupado, né, com o foco no trabalho, nas ocupações do trabalho, que ele não percebe a essência. Tanto é que um artista ele só vai conseguir parar o seu trabalho e declará-lo como concluído, terminado, se ele se afasta. Esse afastamento, né, que é Vayanar, em hebraico, que é esse Noar, ou esse Menuchá, que é esse parar de estar ocupado. Quando você está focado e fazendo, você não tem noção da obra, você não tem noção do todo. Então, aquele passinho para longe, para poder olhar a perspectiva da essência, é o que vai permitir ao artista botar lá a sua assinatura e dizer meu trabalho. Então, não é que Deus ficou cansado do ponto de vista muscular, físico, né? Obviamente que seria quase que de novo, na contramão daquela ideia de não imaginar a deidade como se fosse uma entidade humana, uma construção semelhante a todas as formas que a gente tem. Mas é muito importante esse movimento de descansamento. Estou usando aquela palavra, eu ia dizer distanciamento, mas aqui o distanciamento é para haver um descansamento. Estou inventando palavra aqui, porque é um descansar daquela ocupação. E você não consegue usufruir da essência sem esse passo para ver a distância. Isso acontece em tudo na vida da gente. Né? Quando a gente tem uma experiência de ciclo de vida, né? Quando você tem um filho que vai casar, ou quando nasce uma criança, um filho para você, ou qualquer experiência que você faz 30 anos, qualquer coisa que tenha uma dimensão existencial, produz vayanar. Produz um afastamento e você olha, uau, o que eu fiz em 30 anos? Uau, né, o que é a minha relação com esse filho que está casando? Né? Há nesse distanciamento uma percepção de essência que na ocupação você não tem. E essa, na verdade, também é a razão pela qual a gente reza. Né? O que é uma reza? Né? A tradição judaica tem 3 vezes, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Os muçulmanos têm 5 rezas. O que é a função da reza?
Vayanar. É um descansamento da sua obra. Se você para 3, é uma meditação, né? Quando você para e simplesmente observa a essência que não é perceptível na ocupação. Então, nesses 6 dias de criação, o Criador, ele está obreiro, ele está ocupado, ele está ali na tarefa. E o Shabat é um recurso de percepção de essência. E como eu dizia, as rezas, todas elas, deveriam ter essa função. Repetitivo, assim, vou rezar para Deus uma lista dos meus desejos. Isso é um pouco infantil do ponto de vista da nossa relação com todo esse universo espiritual. Mas sem dúvida nenhuma, na rotina, um pequeno distanciamento que dá um pouquinho do gosto da essência. Então, o sábado, ele é repetido porque ele é um recurso, tal qual o Mishkan, aquele lugar onde Deus pode se assentar. Né? Assentar é uma visão física, né? Alguma coisa que pode... mas aqui é decantar, é um decantar de Deus. Né? Todo o templo, todo o altar, todo lugar que não precisa estar decorado com alguma coisa que você não se relacione, né? Mas todo o desejo de criar ambiências onde possa decantar as essências é o que deveria ser um templo. E o Shabat, ele é um recurso muito interessante, porque existem 2 elementos que fazem você perceber essência. Diferente da forma. Os 6 dias de criação são a forma. A essência, ela só aparece quando você tem 2 elementos. A diferenciação e a transformação. Né? A renovação. Você só enxerga. Esses são os 2 cântaros onde você pode decantar as essências. Né? Você decanta as essências na diferença das coisas e na renovação, na transformação das coisas. Na metamorfose das coisas está a essência que... Por que a metamorfose ela desfigura as formas? Porque ela representa a essência. E aí as formas, elas se distorcem. E aquilo que parecia tão sólido numa forma, né, ela aparece a sua essência. E a essência aparece como algo real, não como uma fantasia, uma produção que não tem a consciência, o intelecto, a crítica, mas ao contrário, né, toda a capacitação humana, né, cognitiva está ali presente ao detectar essências. Então é muito interessante como na tradição judaica criar essa diferença entre o dia da semana e o dia de Shabat, que não tem diferença nenhuma. Obviamente, quando anoitece numa sexta-feira, né, qual a diferença do anoitecer de uma sexta-feira entrando no que seria o 7º dia, o Shabat, do anoitecer da terça para a quarta, né, do ponto de vista de tudo, cósmico, físico, né, não tem diferença nenhuma. Existe até uma curiosa pergunta que fazem os rabinos do Talmud, que se uma pessoa se perder numa ilha e por alguma razão ela não tem um calendário, ela se perdeu ali na contagem dos dias, ela não sabe se é uma segunda, se é uma terça, uma pessoa na prisão que perde ali, ou num hospital, como acontece tão frequentemente que as pessoas perdem a noção do tempo. Claro que ela pode perguntar para alguém, mas você está numa ilha, numa situação que você não tem ninguém a perguntar,
que faz uma pessoa para guardar o sábado, para celebrar o sábado? Então tem essa noção de que quando as pessoas elas guardam esse sábado, que é simplesmente o aprendizado de fazer uma decantação, quando elas se afastam da sua obra, né? Quando elas fazem isso muitas vezes, o sábado, no sentido do Shabat, tem cheiro, tem nuances, tem uma materialidade, essa essência, que é quase como vai saber que é Shabat? Porque Shabat é diferente dos outros dias. Mas não é diferente, né? Veja que no passado as pessoas acendiam, a gente marca o início do Shabat acendendo velas, né? Mas ao anoitecer, a coisa mais comum hoje pra gente é assim, excêntrico, né? Que a gente que vive com eletricidade, etc., né? Chega na sexta-feira à noite, você acende velas, parece uma coisa assim, uau, sexta-feira, um dia tão especial. Antigamente as pessoas quando escurecia acendiam velas, né? Era uma coisa totalmente rotineira. Qual a diferença entre... Né, como é que você vai encontrar o etzem, né, a essência, se você está fazendo uma coisa que é rotineira? Esse é um desenvolvimento, um exercício que a gente tem que fazer. Né? Toda a espiritualidade, a fé, é um decantar das essências. Se você não tiver esse exercício, os seus sentidos vão passar batido pela essência, vão ficar ofuscados pelas formas, né, e a essência não vai ter como se manifestar como parte da realidade. E uma história racídica interessante é que um rabino chega com uma criança muito pequenininha que está do lado do avô e ele pergunta, cadê o vovô? Aí esse menininho, ele mexe na barba, né, do avô que tinha barba. E o rabino diz, não, essa é a barba do vovô. Cadê o vovô? Aí ele pega na mão do vovô e oferece a mão do vovô. E diz, não, esse não é o vovô. Essa é a mão do vovô. Cadê o vovô? E o garoto fica perguntando muitas essas coisas assim, com esse ar muito filosófico. A criança ficou meio desestimulada ali, parou a nem responder. Passou um tempo, né, lá aconteceu do avô pegar a criança e uma hora dar um abraço afetuoso, de uma maneira muito carinhosa, e o menininho lembrou. E ele dizia, aqui está o vovô. Né? Ele viu a essência. No início ele se desestimulou, porque intelectualmente era muito chato aquilo de decifrar. Né? O vovô não era a barba, o vovô não era o braço, o vovô não era nem um pedaço de vovô. O que era vovô era a essência do vovô. E desenvolver essa relação com as essências é fundamental na vida. Porque se você não tem essa perspectiva, a nossa mente, com toda a sua capacitação, ela é uma tortura. Porque você vai ver a forma, inclusive a forma da finitude, da passagem do tempo, da relação com o tempo, e sem a essência, ela pode ser muito perigosa. A gente tem que fazer digamos assim, esse alerta, como se fosse numa bula de remédios, né, de que existem efeitos colaterais, sim. Se você não estiver, digamos assim, preparado, ou se a busca da essência se misturar com as necessidades da pessoa, com a tentativa sua de corromper a vida para a vida se adaptar, né, aos seus desejos, aos seus interesses, é claro que toda essa construção de essência pode ir para o caminho que muitas vezes é disruptivo das próprias religiões, dos dogmas que estão ali vendendo algum interesse na política. Todas as dimensões humanas têm isso, né, em que as pessoas, em dado momento, usando a verdade como se fosse a essência de tudo, né, tentam corromper a capacidade crítica, a sensibilidade intelectual de uma pessoa. E aqui a gente está falando do contrário, de você sofisticar, de você sensibilizar tanto a crítica, o intelecto, a cognição,
para que ela enxergue alguma coisa real, e não que ela materialize delírios, ilusões, que representam muito mais as suas fantasias do que as essências. O contrário das essências são as ilusões. E elas são fronteiriças porque elas demandam uma relação diferente com os dias da semana. Elas demandam uma relação diferente com as formas, com as materialidades, né? com as coisas tangíveis dos sentidos. Então, é esse processo que é o Shabat. E por que ele é repetido tantas vezes na Torá? Porque é uma temática da espiritualidade, a capacidade de decantar essências. Tá? Eu falei de vayanar, de descansar, que é esse passinho para trás, descansar da obra, da labuta, né, que é a nossa ocupação enquanto a gente está na nossa relação do trabalho, né, do nosso fazer na vida. Mas existe uma outra representação em linguagem que é justamente vai inafash. E Deus nefesh, diferente vayanar, de descanso, né? Nefesh vem da ideia de alma, de ganhar alma. Eu até mencionei um pouquinho. Um é descansar no sentido de se afastar para poder ver a obra e a essência do todo. Vainafash tem mais a ver com a ideia de férias, né? Que é por que a gente tira as férias? Deveria ser assim. Porque a gente quer, claro que a gente quer não trabalhar, não ter, né, o despertador tocando, você quer ver coisas diferentes, mas o sentido de você se afastar da vida e tirar umas férias é uma renovação, onde você se percebe a essência, né? E veja como a gente fica, às vezes, viciado, literalmente addicted, né? Ali no trabalho, né? Como se a forma, o ganhar dinheiro, o mostrar destreza, né? O prazer que a gente tira do trabalho, né? Porque a gente, sempre que a gente trabalha e você conhece o teu trabalho, você gosta do que você faz. Então, o trabalho, por incrível que pareça, claro que isso é um trabalho que você não gosta, que você não, principalmente se você não entende do seu trabalho, mas se você entende do seu trabalho, se você é um artesão cuidadoso do seu trabalho, você passa a amar o seu trabalho. E ele é adorável mesmo. Mas ele é a forma, e você precisa ter musculatura em lidar com a essência das coisas também. Então, vainafash é encontrar essa alma das coisas, até mesmo de si próprio, é uma tarefa muito importante, né? Porque eu não sou o meu currículo vitae, eu não sou o meu legado no sentido eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho uma percepção de essência, né? que eu quero estar junto, que eu quero que esteja amadurecida com os meus fazeres da semana, os meus trabalhos, a minha obra. Né? Sem esse trançamento, eu não me encontro. E o que eu preciso para poder, de novo, trabalhar a essência é a diferenciação. Veja que o Shabat, que lindo que é aquelas velas da rotina que conseguem ganhar um gosto de essência. Daquele dia que é igual a qualquer outro, mas ele ganha tonalidades que uma pessoa que já tem musculatura sabe que esse dia é o dia diferente, que constrói ciclos para que as semanas elas não sejam uma continuidade eterna, mas que haja um hidush, uma renovação de semana em semana, porque quando você renova, você enxerga a essência, porque você foge. A renovação, ela desfigura as formas. E
a diferença e a renovação são os elementos que decantam, né? Decantam as essências. E é sobre isso que esse trecho está assim, repetidamente, né? Por interesse, por querer tonificar essas questões. Quando Deus cria o mundo, ele cria com fala. Vejam que interessante essa construção que vem da mística judaica. Ele constrói com a fala. Primeiro dia, e Deus, Vayomer Hashem, Yehior, que haja luz, e se fez a luz. Ele usa a fala. A fala tem uma materialidade, não só porque ela é audível, né? Eu posso escutar a fala, senão que a fala ela está intrincada com a palavra, e a palavra é intrincada com a letra. E para a tradição judaica, a letra tem uma materialidade muito incrível, né? Que ela é quase que o tijolinho, ela é a tabela periódica, né, da consciência humana, e que através daquelas letrinhas, das letras do alfabeto, né, todo o universo, assim como a tabela periódica compõe qualquer coisa do universo, aquela tabela das letrinhas compõe qualquer ideia, qualquer construção da comunicação humana. Então, quando é para fazer os 6 dias da criação, Deus fala. No 7º dia, há uma passagem, inclusive, diz: Vaihal Elohim Bayom Hashvi, e Deus terminou a sua obra no 7º dia. Muitos comentaristas dizem: como assim? Ele terminou no 6º dia e no 7º dia ele descansou, ou seja, não fez mais nada? E há uma percepção mística aqui no sentido de uma profundidade mais poética, que diz: não. No 7º dia é que ele terminou a criação, apesar de ele não ter feito nada, apesar de ele não ter falado nada. Separem as águas de cima das águas de baixo, os animais de tal. Não há fala produzindo obra, mas há uma coisa muito incrível: há pensamento divino no Shabat. O pensamento, ele é para nós uma representação da essência, porque o pensamento não tem forma, ninguém enxerga o seu pensamento. O pensamento não se materializa em letrinhas, apesar de que, claro, você vai derivar dele muitas falas, dele os pensamentos, mas o pensamento, ele é mais íntimo da essência de quem você é. Tanto é que ele é imaterial. E aqueles que têm dificuldade com a imaterialidade, imaginem a importância que tem o seu pensamento. Mesmo que alguém me diga: não, mas o pensamento é uma onda elétrica, que é material, que seja... Mas é muito interessante que o pensamento sou eu. Assim como aquele menininho puxava a barba do avô e a barba não é o avô, né? E ele só encontra o avô no afeto, que representa a essência do avô, mesmo que haja alguma materialidade no pensamento, a minha relação com o pensamento é com algo invisível. É algo que não é audível, não é perceptível por nenhum dos meus sentimentos, dos meus sentidos clássicos. Eu preciso de um sentido quântico para ouvir essa vozinha que não está falando, para enxergar o pensamento que eu não estou vendo, né? Para oferecer uma existência a algo que é tão sutil quanto o pensamento. Então, segundo essa leitura, não é que Deus descansou e não houve obra no 7º dia. Houve uma obra, mas não era obra de fazer, de materializar como a fala materializou. Era uma obra da essência. Era um momento de distanciamento, digamos assim, das ocupações, e aí surge uma concretude da essência que está representada pelo pensamento. Né? É isso que faz, digamos assim, é tão importante aí nesse texto que a gente vai lendo, em que vai aquilo,
né, que quer dizer assim, concentrar. É assim, realmente faz um esforço, faz um esforço. Eu sei que é muito ralo, que é assim, é uma coisa micron, né? Esse Omicron nos assusta, mas assim, tantas coisas fundamentais da vida estão no micro, como estão no macro também. Mas como que a gente enxerga? Tem que mandar coisas para muito longe para descobrir a magnitude dos céus. E a gente tem que conhecer essa leveza do ser, né? Essa leveza do ser que o ser humano conhece e que é tão sólida em relação a quem você é, a experiência que nós temos ao estarmos vivos. A gente tem que ter esse Mishkan, esse lugar onde se decantam as essências, o altar, que pode ser tanto um lugar comunitário, um templo nesse sentido clássico, como pode ser um altar no tempo. Um tempo onde você ritualiza, onde você celebra a diferença e a renovação. Quando você celebra esses dois aspectos, você se aproxima da musculatura que distingue as essências. E para nós não é pouca coisa. Ashrei, feliz daquele, né? Não é infeliz no sentido de punição nem nada, aquele que passa ao largo. Mas nós sabemos qual é a importância de feliz daquele que enxerga a obra. Imagina se Picasso, Rembrandt, todos eles não tivessem a possibilidade, fossem obreiros e fizessem aqueles trabalhos e não tivessem a possibilidade nem de vaianafash, de olhar de longe. Primeiro, eles não teriam botado os seus nomes naquela obra. Segundo, eles não teriam o narras, eles não teriam o prazer existencial de Gilui Ha'etzem, da descoberta da sua própria essência. O quadro material, os 6 dias de trabalho ali, eles são incríveis, mas você só tem, você só se apropria dessa relação com as coisas externas da sua própria obra, das coisas que são desse mundo da materialidade, quando você consegue enxergar a sua essência refletida naquele trabalho. Então, aqui tem alguma coisa muito grande e importante, né, no que a gente muitas vezes classifica como espiritualidade. No finalzinho, só temos mais uma leitura desse segundo livro da Torá, e ali há um fechamento, mas a gente já vê qual é o âmbito de interesse da Torá, não só pelas suas repetições, né, de se preocupar com o estrangeiro, de criar essa capilaridade ética com a vida, que nos reflete, nos alimenta, mais até do que o alimento físico, do que as coisas materiais, né, não só de pão vive o ser humano, e você tem que entender isso num lugar muito verdadeiro, senão isso vira uma moral, uma historinha você tem que perceber, feliz daquele que percebe essa necessidade e quanto ela compõe. Ela não está em oposição aos dias da semana, ela não está em oposição a nada do seu trabalho, muito pelo contrário, ela é o que apropria esse trabalho a uma essência. Se você não tiver essa essência, tem o trabalho, tem ali grandezas no próprio trabalho, mas alguma coisa não junta, não fixa e que é real, a gente não pode passar ao largo. Feliz daquele que faz essa construção também na sua vida. Até a próxima semana, esse nosso meia-noite aqui dessa semana.